mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Até aqui. Aqui, Felipe, eu quero falar hoje. O tema da campanha é Jesus está sobre todo nome. E o subtítulo é a humildade cristã. Portanto, se nós estamos em Cristo, temos algum poder, algum engajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, consolação e comunhão e compaixão. É esse o convite que Jesus nos faz. Para a gente vir ter com Ele e nele e para Ele. Tudo é para Ele. Ele está sobre todo nome. Ele está sobre todas as coisas. Então, quando nós lemos essa palavra, a palavra de Deus nos ensina: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é parecido, é igual. Ele nos convida a ter esse sentimento. Temos um exemplo na palavra a seguir: Jesus, que dispôs a negar sua divindade, seu direito para servir pessoas. Não tem exemplo maior de humildade. Desde o nascimento, Jesus nasceu numa manjedoura. Poderia ter nascido em palácios, mas não foi assim. Jesus tinha uma vida simples. Mesmo sabendo do pecado de todos, anunciou o perdão. Ele sabia que todos nós éramos pecadores. Mas como Deus, Ele poderia condenar, mas preferiu ensinar. Esse Deus é o que nós servimos. Esse Deus é que está aqui. Ele quer nos ensinar em vez de nos fulminar. Porque muitas vezes nós nos sentimos, na autoridade de fulminar. Mas não, Deus é o contrário. Ele nos ensina a ensinar. Jesus também nos ensina nesses versículos a esvaziar. Esvaziar nos dias de hoje não é fácil. Numa sociedade altamente competitiva. Tudo se compete. Tudo. Se você vai a algum lugar, se você arruma um emprego, lá dentro você vai ver que um compete com o outro. Um quer ser melhor do que o outro. Mas, nesse tempo é que Jesus nos convida a nos esvaziar de nós. Por quê? Porque Ele se esvaziou. A palavra dele que diz, eu li os versículos, que Ele se esvaziou de si mesmo. E nós temos que ser assim também. Um exemplo de Cristo é Ele nos esvaziar completamente. E cada dia mais esperar e conhecer a palavra. Porque quanto mais nós estudamos a palavra, mais nós aprendemos a simplicidade de Jesus. Amém. Mas nós entendemos a humildade de Jesus. Porque mesmo sendo esse Deus todo-poderoso, que podia ter feito, como eu disse, nos fulminado, vendo os nossos pecados, o que Ele fez? Ele resolveu ensinar. Foi o que Ele fez com Paulo nessa epístola. Se você ver a história de Paulo, ele era Saulo. Jesus pegou esse Saulo, pegou ele no colo e falou: vou te ensinar. Ele podia ter falado: não, esse aí já vai para o inferno. Usurpador, vai para lá. Não, ele fez ao contrário. Jesus falou: eu vou ensinar este homem. Aleluia. Ele será o pescador de homens. Ele vai ensinar outros homens. Como Ele está fazendo hoje conosco. Ele quer nos ensinar. Verdade. Ele quer nos ensinar. Jesus nos ensina, Paulo nos ensina, a palavra nos ensina em todo o tempo que nós devemos seguir a Jesus e olhar os passos de Jesus. Quanto mais nós olhamos como Jesus andava, como Jesus se comportava, como Jesus falava, como Jesus ensinava, a gente também começa
a ter as características de Jesus. Nós aprendemos a ser como Jesus. É difícil? É, porque nós temos o nosso temperamento. Nós temos que ser controlados pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente faz coisas que não é do Espírito Santo, é da nossa carne. Verdade. Mas tem versículos que falam, né, que a nossa luta não é contra potestades e coisas maiores. Mas nós temos que ter essa convicção de que Deus, Ele é maior do que todas as coisas, e se a gente buscar a verdade de Deus em todo o tempo, Ele vai nos ensinar a se prostrar e a se comunicar com Ele, e ter a direção do Espírito Santo para agir em qualquer situação. É em qualquer, não é em uma nem em duas, mas é em todas. Mas essa busca tem que ser constante. Jesus era constante, Ele não parava. Quando a luta vinha, Ele não parava, ao contrário, é aí que Ele subia no mais alto dos montes e orava e pedia direção. Ou se trancava no seu quarto, orava e pedia direção. Não importa o local, importa que você busque a Ele. Você pode buscar Ele no seu trabalho, você pode buscar Ele na sua casa, você pode buscar Ele na sua cama, você pode buscar Ele em todo lugar, no meio da rua. Se você o buscar, Ele vai te responder. Aleluia. Jesus nunca deixa de te ter resposta. Verdade. Pode ser até um oi, mas Deus te responde através do seu semelhante. Então, muitas vezes Jesus observava. Antes de fazer qualquer coisa, Jesus olhava a situação ao seu redor para fazer. E assim também nós, humildemente, devemos observar o que está ao nosso entorno. Porque em muitas situações o Espírito Santo nos revela. Mas se a gente tiver essa comunicação com Deus, senão é em vão. Senão nós vamos agir por nós mesmos. Nós vamos dar a resposta que a gente quer, da maneira que a gente quer, da maneira que a gente acha. E nada é achismo. Nós temos que buscar a Deus e ter resposta de Deus. Porque Aleluia. nós vamos achar. Nós vamos ter a convicção de que Deus está na direção. A convicção de que Deus está trabalhando. A palavra nos ensina todos os dias. A palavra vem para nos ajudar. E ao contrário de que muitas vezes nós fazemos, se colocar no lugar do outro, fazer com o próximo aquilo que gostaríamos que fizesse conosco, considerando sempre o outro superior. Como Jesus, como Deus que fez homem, andou entre homens, temos que aprender com Jesus, que a lei espiritual, Ele deixou em Lucas 14:11. Todo que se exaltar será humilhado, e que o se humilha será exaltado. Aleluia. É a palavra de Deus. Amém. Muitas vezes nós somos humilhados pelas pessoas, mas nós seremos exaltados por Deus. Não importa o tempo que demore, pode ser lá na glória, mas você pode ter certeza, se você for humilhado aqui na terra, quando Deus te chamar, há uma promessa. Aleluia. Lá naquele dia Ele vai te chamar e vai te exaltar. Então não se preocupe com as coisas dessa terra, porque aqui você vai passar muitas aflições. Verdade. É a palavra dele que nos garante, é a palavra dele que diz que aqui nós vamos passar por tudo isso, mas nós vamos passar. Nós não vamos ficar aqui, porque nós não somos daqui, nós somos do céu. Amém. Cidadão do céu. Aleluia. Cidadão do céu. Então aqui, enquanto nós passarmos, nós vamos ter um exemplo maior, que é a morte de cruz de Jesus. Quer maior humilhação para alguém inocente como Jesus? Sofreu calado humildemente por nós, meros pecadores. E Ele, Deus, que divindade, sofreu tudo isso. Se negou, se esvaziou de si e sofreu por mim e por você. O que é isso para nós? O que significa esse sofrimento na cruz para você? Quando eu estava fazendo essa palavra, Deus me levou lá no dia que o Gabriel nasceu. Quando eu estava entre a vida e a morte, Deus me perguntou:
você? E eu falei, vida. Amém. E a vida voltou. Aleluia. E ele ainda me deu um presente que foi o Gabriel. Amém. Então, para tudo, a gente tem que ter uma resposta de Deus. Porque a morte estava soprando que eu ia morrer. Tinha uma junta com 9 meses falando que não dava mais. A morte estava soprando, eu escutando. Mas aí Jesus me perguntou, quem é a vida para você? E eu respondi, é Jesus. Amém. E a vida voltou. É assim que nós temos sempre que ter uma resposta. Quando nós somos confrontados, até com a morte. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui. E não abandono esse Deus. Aleluia. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei como eu sofri. Eu sei como eu fui transformada. E ainda preciso ser mais. Mas é a cada dia que Deus nos transforma. Verdade. Foi assim que Jesus nos ensinou. Aleluia. Humildade é aprender a esperar em Deus. Jesus, sendo Deus, esperou 9 meses para nascer. Ele era Deus, ele podia falar, não, eu quero uma semana, daqui uma semana eu estou pronto, eu posso nascer, eu sou Deus. Não, ele esperou os 9 meses. É Deus. 9 meses no ventre de Maria. Teve 30 anos de treinamento para iniciar o seu ministério. Verdade. E muitas vezes numa semana, num 2, 3 anos, nós já queremos fluir. Não, Jesus esperou 30 anos. Aleluia. Esperou 3 anos e meio pregando o Evangelho para cumprir a profecia. Depois de 30 anos, ele ainda tem 3 anos e meio para convencer aquele povo. Esperou 6 horas pendurado de cabeça para baixo para se cumprir a profecia. Esperou todo machucado, mas esperou. Está lá em Mateus, se você quiser conferir, 27, 46 e 45. Aleluia. Esperou 3 dias para ressuscitar. 1 Coríntios 15, 4. Esperou e passou por todo o processo pacientemente. Amém. Você não lê na Escritura que Jesus deu birra, que Jesus ficou mal-humorado, que Jesus teve crise, né, de existência, como se diz, eu sou Deus e estou vivendo como humano. Ele não teve. Ele passou sem espernear o processo dele, calado. O tempo de Deus é escola para humildade. Quanto mais tempo Deus te põe lá na escolinha, mais humilde você tem que sair. Porque foi assim com Jesus. É a vida de Jesus que eu estou falando para você. A vida dele foi humildade. Se você lê, me fala. Lê o Novo Testamento e me fala. Onde que Jesus não mostrou humildade? Em todo o tempo Jesus mostrou humildade. Aleluia. E hoje nós podemos declarar: Jesus está sobre todo nome. Paulo nos ensina sempre a buscar um equilíbrio, a fim de que as situações não controladas sejam aceitas por nós e transformadas em vitórias. Jesus nos ensina que não é fácil uma vida de humildade, segundo o padrão de Cristo, não segundo o padrão do mundo. Porque muitos no mundo acham que humilde é aquele que está todo rasgado, todo feio. Não é essa a humildade que eu estou falando. Estou falando da humildade de Cristo. Não é fácil viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou, fazer o que Cristo fez. Mas nós somos nação santa, povo escolhido, que devemos escolher sempre, olhar a palavra e obedecer a palavra e fazer o que Cristo nos pede. Humildemente. Mas como ele fez com Paulo, que seguiu o exemplo de Jesus, ele também quer fazer conosco. Como ele transformou Saulo e Paulo, ele também quer transformar Sinária a semelhança
sermos igual a Cristo, a ter essa humildade que Cristo teve. Saulo, de cobrador de imposto, tornou-se o pequeno Paulo. Paulo, ele se considerava pequeno diante de um Deus tão grande e fazia tantas coisas. Ele corrigiu aquela igreja, mas ele se sentia pequeno. Será que podemos declarar como Paulo, tanto sei ser humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome? Qual que é a nossa posição hoje? Será que nós podemos declarar como Paulo declarou? Será que podemos falar como ele falou aqui? Aleluia! Será que podemos aceitar como Paulo aceitou, tanto ser humilhado como exaltado, viver no pouco, no muito? Porque qualquer coisa, né? Qualquer coisa hoje nos tira do foco. É Cristo. Verdade. Qualquer movimento diferente, nós já ficamos, vamos dizer a palavra de hoje, estressado. Mas eu não vejo na Bíblia falando que Jesus ficou estressado. Verdade. Ele se cansou. O que ele fez? Ele descansou no colo do Pai. Ele pediu socorro do Pai. Aleluia! E o Pai o socorreu. E o Pai o socorreu. Porque depois de todo o sofrimento de Jesus, a promessa se cumpriu. E assim também é sobre mim e você. Depois de todo o nosso caminhar, toda a nossa caminhada, se tiver sofrimento, se tiver perdas, se tiver alegria, se tiver tristeza, a nossa promessa vai se cumprir se nós estivermos obedecendo a palavra, fazendo a vontade dele. Nós vamos ser herdeiros do céu. Aleluia! Nós vamos morar no céu, que é o nosso intuito em todo o tempo estar na igreja. É nosso morar no céu e quantos for preciso levar conosco. Então, como testemunha, eu também tenho que testemunhar o grande amor de Deus, para que não só eu, mas todos que estão ao meu redor sejam também moradores do céu. Aleluia! Foi isso que Jesus fez na terra. Ele recrutou, ele buscou pessoas diferentes, com atitudes diferentes, trabalhos diferentes, mas ele transformou em moradores do céu. Ele fez grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, todas transformadas pelo Espírito Santo, e fizeram a parte deles nessa terra. Agora chegou a nossa vez. Verdade. Chegou a nossa vez. Se você quer fazer parte desse céu, quer fazer parte dessa família, quer fazer parte da família que Cristo fez e fará, nós temos que andar segundo a palavra dele. Segundo Cristo andou. Como ele andou. Para que toda língua confesse ao Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém. Em todo o tempo, aonde você for. Esse Deus é tão grande que a gente nem mensura o tamanho dele. E se faz tão pequeno que ele mora dentro de nós. Verdade. Dentro de nós. E aonde nós estamos, nós temos que transmitir isso. Eu não sei onde você tem andado, mas eu sei que Cristo me falou, onde você for, você transmite. Em gestos, palavras. Onde eu trabalho, a mãe do Edson, ela é uma senhorinha, ela está ela vai fazer quase 90 anos. E tem dia que ela me constrange. Porque ela chega lá e fala assim, eu vim aqui. Eu falei, a senhora veio? Que bom que a senhora veio. Aí ela fala assim, não, mas eu vim aqui pedir bênção para você. Aí eu falei, mas eu abençoo a senhora. Quer dizer, ela tem um triplo da minha idade. E ela vai lá e pede bênção. Eu falei, não, abençoa a senhora. Vai com Deus, vai lá na sua igreja, ora por mim, que eu vou ficar aqui.
quando ela vai lá fala, foi Deus que te pôs aqui. Aí eu falo, amém. Aleluia. Ela é da, acho que ela é da Cristã Mundial. Eu sei que ela vai em Mogi. Mas ela me constrange, porque ela tem o triplo da minha idade e me pede. Mas isso, irmãos, a gente tem que ter não só, né, com as pessoas da igreja, mas em todo lugar que você estiver. Em todo lugar. Porque você vai ser respeitado, você vai ser honrado. Não você, mas o nome de Deus. Verdade. Porque ver Deus em você, aí Deus se manifesta através de você, através do oi, através do olá, através do bom dia, como você está. É assim que eu faço todos os dias. Chega lá mal-humorado, tem muitos que chegam lá mal-humorado onde eu trabalho, triste, angustiado, doente. Aí eu, bom dia. Aí a pessoa já desarma. E você pode falar, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Eu não sei qual que é a sua religião, mas eu sei que o Deus que fez a minha vida pode fazer na sua infinitamente mais. E assim vai, todos os dias. Deus não nos coloca num lugar em vão. Verdade. Todo lugar que Deus te coloca, Ele tem um propósito. E até o propósito ser cumprido, você vai ter que ficar lá. Você pode ter que querer sair, mas Deus, se Deus tem um propósito, só Ele te tira. Mas, voltando à palavra, que a honra e glória do Senhor Jesus, que essa palavra, que esses conselhos, que você venha seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós, até queremos seguir a palavra de Deus, mas há uma briga constante entre nossa carne e nosso espírito. E muitas vezes nós seguimos a carne, mas o espírito é que nós devemos sempre ouvir a voz de Deus, que é espírito. Ela fala com você e você obedece. Porque foi assim que Jesus venceu, obedecendo a palavra do Pai dele, obedecendo as instruções que ele recebeu. Paulo foi feliz em todo o seu ministério, porque ouviu a voz de Jesus e obedeceu a palavra. Aleluia. E fez vários discípulos. E assim também é eu e você, que cada dia mais esse Deus que está no céu e olha para a terra, que Ele olha de uma maneira especial para nós, e nos veja como exemplo. Aleluia. Que nos veja na postura que Ele quer, da maneira que Ele quer, sempre, em todos os lugares, em todas as horas, seja aonde você estiver, até dentro da sua casa lavando louça. Amém. Para que o nome do Senhor seja glorificado no seu lar, para que o nome do Senhor seja glorificado onde você está, para que a promessa venha se cumprir sobre a minha vida e a tua vida. E nós, todos juntos, poderemos morar no céu. Aleluia. Poderemos glorificar esse Deus que já está exaltado lá no céu, que já é glorificado, mas nós precisamos ter uma postura diante da palavra de Deus. É de humildade. Como eu disse, humildade não é você chegar todo chique. Humildade vai além. Humildade é você olhar os seus defeitos, é reconhecer que você tem defeitos, mas que Deus se manifesta através da tua vida, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, para que o nome de Jesus seja glorificado em todo o tempo, para que esse nome que está sobre todo nome se manifeste em você, tão pequeno, falho e pecador. Amém. Mas Ele se manifesta, irmãos. E Ele quer usar a minha e a tua vida neste tempo. E Ele usa. Mas nós devemos fazer algumas coisas. Devemos nos separar um tempo para Deus. Tempo com Deus. Jejuar. Orar. Palavra e adoração. Se você faz essas 4 coisas, não tem como Deus não se manifestar na tua vida. Em pequenos atos, Deus se manifesta. Então comece a ter esse tempo com Deus. São apenas conselhos práticos, que todos nós já sabemos de cor e saltear.
que nós devemos orar, que nós devemos jejuar, que nós devemos ler a palavra, que nós devemos adorar, para sermos transformados pelo Espírito Santo. Mas é apenas um conselho, para que a igreja cresça em graça e conhecimento. Porque quanto mais a gente faz isso, mais comunhão com Deus a gente tem, mais respostas do alto vem, e mais feliz você vai ser. Como foi pregado domingo, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Mas se nós não buscamos a Deus, se nós não lemos a palavra, se nós não jejuamos, se nós não oramos, essa tristeza nos abate. Ela vem, porque nós somos seres humanos. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu creio que cada um de nós vai ser transformado através do jejum, da oração, da palavra e da adoração. Então, quanto mais você fizer essas 4 coisas, mais transformado pelo Espírito Santo você é, mais cheio de Deus você é, mais você pode transformar mais vidas, porque você está cheio daquele que é nome sobre todo o nome. Você está cheio do Espírito Santo. Então, que a nossa igreja seja esse espelho de Cristo em todo lugar que você for, em todo tempo, porque Cristo manifesta através de você. Aleluia. Então, para esse tempo, Deus quer que nós entramos no jejum, como já estamos. Eu não sei se você tem feito, mas entramos no jejum, na oração, na palavra e na adoração. Porque aí nós vamos ver o mover de Deus. Deus fazendo na tua vida. Não vai precisar de ninguém falar. Você mesmo vai sentir a transformação através da palavra, do jejum, da oração e da adoração. Aonde você estiver, Deus fará. Aonde você quiser chegar, Deus na frente, Ele irá abrir os caminhos. Amém. Eu creio na palavra de Deus. Como eu disse, há uma palavra. Basta a gente aprender. Mas nós temos que nos esforçar. Porque muitas vezes nós queremos muita coisa e não nos esforçamos. Paulo se esforçou. Foi até, combati o bom combate, encerrei a carreira. Mas até ele encerrar a carreira, quanto que Paulo não passou? Foi fácil? Não. Quantos açoites? Quantas perseguições? Quantas torturas? Para que o nome de Deus fosse exaltado. Deus. Mas ele passou. A palavra nos diz, fala que ele passou e encerrou a carreira. Assim também é conosco. Olha que felicidade será se no final a gente puder declarar: Aleluia. Combati um bom combate, encerrei a carreira, mas eu combati um bom combate. A palavra de Deus foi ministrada. A palavra de Deus trouxe restauração, salvação de vidas. O nome do Senhor foi glorificado. E assim nós vamos caminhando. Amém. Mas nessa noite eu te convido a se colocar de pé. E sobre essa palavra, nós iremos orar e pedir cada dia mais uma vida cristã saudável. Uma vida cristã que honra a Deus, para que todo esse nome de Jesus seja em todo o tempo glorificado e exaltado. E eu e você podemos nos alegrar em todo o tempo, porque nós servimos esse Deus tão lindo, tão grande e que nos ajuda em todo o tempo. Amém? Pai, diante dessa palavra, Senhor, eu venho, ó Pai, colocar, Senhor, cada vida, Pai. Eu não sei, Senhor amado, que cada um tem passado, mas, ó Pai, o Senhor, ó Pai, dizer, Senhor, essa vida Por cada vida saudável, que Senhor, essa vida, Senhor, Senhor, que vida. vieram, Ó Pai, para que todo Senhor, que eles mundo, buscaram o teu reino e a sua justiça. Porque nós sabemos que essa palavra é que nos garante isso, Senhor. E todas as outras coisas não serão acrescentadas. Pai, obrigado, Senhor,
de Jesus e em nome de Jesus. Amém? Assim agradeço a oportunidade nessa noite.